dia, pessoal. Então, me chamo Wagner Consoni, eu sou médico veterinário, faço parte do Núcleo Vet, atuo na suinocultura aí ao campo, né, há um bom tempo, e estou aqui com as minhas convidadas, a doutora Daniele Gava, né, médica veterinária, e a doutora Maria Peters, para a gente conversar um pouquinho nessa mesa redonda a respeito de mesa redonda sobre sanidade, a respeito de síndrome respiratória, né, dos suínos, né. Então a nossa ideia, né, quando a gente trouxe esse tema, é fazer uma abordagem quanto mais prática possível, porque o nosso intuito nesse simpósio, eu faço parte da comissão científica, trazer sempre que o pessoal venha assistir o nosso simpósio e consiga levar alguma aplicação prática para dentro de casa, para as granjas. Eu, por exemplo, trabalho no dia a dia no campo, numa cooperativa aqui de Chapecó mesmo, então a gente sempre quer vir para cá pegar alguma coisa, alguma informação e levar para aplicar lá na prática. Então acho que esse é o grande intuito, né? Eu começo, a gente conversou bastante lá na apresentação, mas eu faço uma pergunta que talvez envolva as duas, e talvez ela seja um pouco óbvia, mas eu gostaria de saber e iniciar o debate assim. Hoje a gente está vendo o influenza cada vez mais cedo, né? De mamanda caducando, como a gente fala, né, no Brasil, que é do início até o abate, o influenza nas fêmeas, enfim, todas as idades, inclusive na maternidade, né? Em leitões lactentes a gente tem a presença de sinais respiratórios, leitões tossindo, lesões características de influenza, a gente consegue observar. E o que está dizendo que a influenza vai causar uma imunossupressão nos animais. O quanto isso pode afetar, a gente usa muito o protocolo de vacina de micoplasma e circovírus no desmame dos leitões. Um animal desses afetado com influenza, quanto isso pode estar influenciando na falha vacinal, vamos dizer assim, de micoplasma? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite aí, eu acho que é uma satisfação poder estar aqui com a doutora Peters conversando sobre o tema que é extremamente importante, guardados os desafios que temos no Brasil com relação aos agentes envolvidos, né, em consonância com os Estados Unidos, mas eu acho que, obviamente, é um desafio dos mais impactantes para a produção de suínos. Então, a gente vê, como você disse, o vírus influenza, ele circula nas diferentes categorias, então desde os leitões na maternidade até a terminação e nos animais reprodutores, né, a gente já conseguiu acompanhar casos onde eles estavam embarcando os animais para o abate e termos perdas, né, de casos até extremamente agudos por influenza. E da mesma forma, né, impactando também a maternidade, né, então já começando a vida. E dentro desse ciclo aí, os suínos eles são bombardeados por um número muito grande de vacinas ao longo da vida, né? Então, uma coisa que a gente segue o protocolo seria o cenário ideal e perfeito, que os animais estivessem em plena saúde para receber uma dose de vacina. O problema é que a gente trabalha com lotes, né? A gente não escolhe os animais que vai vacinar, salvo quando a vacinação é feita antes do parto, né? Que a gente seleciona as fêmeas. Então, com certeza, em alguns momentos, nós vamos vacinar animais talvez mais jovens ou mais velhos, né? Não dentro da idade esperada, assim como a gente vai ter a vacinação aí de animais que eventualmente vão estar infectados por outros patógenos. E é inegável que a presença desses outros patógenos, o animal tem que estar apto para conseguir responder em termos imunológicos, seja bem preparado com a imunidade passiva, falando de leitões, né, ou da sanidade de um modo geral. Então, é inegável que a presença de outros agentes, se o animal não tiver um sistema imune sem estar comprometido, que a resposta imune ela pode ser prejudicada, sim. Muchas gracias por la invitación también para estar aquí y hablar con esta audiencia de ustedes, de Nucleovet. Pero quería realmente decir es que estamos en la misma página, porque los animales tienen que estar en plena salud para poder recibir una vacuna. Lo que sucede es
que nunca vamos a tener esas condiciones ideales. Cuando tenemos unos grupos de animales que son completamente sanos, que no tengan nada. Y a veces ni siquiera sabemos. Puede haber otros agentes que estén allí y que no sabemos que están en ese momento. Entonces, yo creo que es importante que siempre pensemos cuál va a ser el mejor momento para la respuesta inmunológica y tratar de organizar el cronograma de vacunación de acuerdo a eso, pero siempre debemos tener en cuenta que va a haver retos sanitários em el campo. Sim, com certeza, né? E é difícil mensurar, no caso do micoplasma, não é tão simples para tu mensurar se a vacina está sendo efetiva para frente, né? Esse que é o grande gargalo, né, María? Es muy difícil y en general siempre hacer un estudio en el que estés viendo el efecto de una vacuna siempre es complicado porque se hace antes o después o se hace en la mitad del grupo o la mitad no, pero siempre tienes el problema de presión de infección. En el caso de micoplasma, la medición del efecto de la vacunación tarda mucho tiempo en poder verse porque micoplasma es una infección crónica, pasa mucho tiempo para poder ver los resultados. Entonces, mi recomendación sería siempre darle tiempo a essa evaluação da vacuna para saber o que é o que está sucedendo. Eu acho que aproveitando, falando sobre a questão realmente de ver a campo o quanto a vacina traz um retorno, é muito importante. Só que, infelizmente, às vezes o tomador de decisão, né, o médico veterinário, ele tem que lidar com custos e com resultados rápidos. E a vacina, ela entrega uma resposta mais a médio, longo prazo, e que às vezes você não deu tempo suficiente para que as vacinas da empresa A tomassem o seu efeito e aí já troca e o animal que tem que lidar com isso, né? Então eu acredito que independente para qual agente, mas esse é um grande desafio, porque você precisa resolver o problema rapidamente, mas a vacina, ela é um esforço contínuo, né? É isso aí, né? Ela não é uma coisa imediata, tu tem que estar com a vacina em dia por longos períodos para você conseguir ver realmente o resultado, né? Para ser uma boa avaliação, tem que haver tempo em esse período. E a gente tem visto, onde eu trabalho, a gente tem trabalhado com a gente vacina hoje no desmame, para micoplasma, falando em micoplasma, e no final de creche, pensando pela infecção, pelas lesões que a gente via no micoplasma, o prejuízo que ele nos traz no final da engorda, né, da terminação, né? E as fêmeas a gente também vacina no período de lactação. Es un protocolo que nosotros utilizamos. Lo que hemos aprendido a través del tiempo es que micoplasma no lo podemos tratar justo cuando viene la tos o cuando vienen los signos clínicos, ¿verdad? Y tenemos que entender que la mayoría de la colonización viene de la madre al lechón y tenemos que tratar de prevenir esa colonización de la madre al lechón. Entonces, una vacunación de la hembra es muy importante, aunque no está practicada en muchos lugares, porque todavía hay la creencia de la interferencia materna, que realmente no es importante para micoplasma, pero entonces es algo que tenemos que entender, que tener bien claro, porque tenemos que bajar la presión de infección de la madre al lechón para poder controlar eso mucho más fácil. E emendando, né, já falando também de micoplasma, ponto importante é a aclimatação das leitoas. Acho que é o principal. E aí a Maria vai nos questionar, porque no Brasil a nossa realidade é a leitoa chegar de reposição com 150 dias de vida, com 90 quilos de peso, e em 60, 70 dias ela tem que ser coberta. Essa é a regra prática, é muito tarde. O que fazer num cenário como esse, né? Alguma ideia ou não? Traz para trás, traz a fêmea mais jovem. Qual seria uma idade limite para a gente trazer uma leitoa para dentro da granja? Idealmente la edad límite serían unos 80 días, 80 ¿verdad? días. Porque sería el tiempo que tendrías entre poder exponer a esa hembra y poder entonces en que ella se infecte, desarrolle la enfermedad, pero luego ya esté limpia para cuando nacen los lechones la primera vez. Sí. Yo sé que eso es difícil en muchos casos porque no hay los galpones, no hay las
las salas para poder recibirlas. Cuarentenario nosotros llamamos. Ok, no hay esos espacios, ¿verdad? No. Entonces yo entiendo que eso sucede, pero como tú dijiste, esto es algo crucial y probablemente si lo hacemos bien una o dos veces, no hay que hacerlo todo el tiempo. Entonces hay que pensar bueno, ¿qué esfuerzo debo hacer para lograrlo la primera vez, para después poder cosechar los beneficios de esa prática? É uma dificuldade que a gente tem no Brasil, porque a gente não tem quarentenário nas granjas, na grande maioria, né? E a leitoa chega com essa idade. Sem contar que no Brasil se trabalha muito com o quarto sítio, né? Que a fêmea já vem prenha com 40 dias de gestação como reposición. Entonces son escenarios más comunes no Brasil hoy, ¿no? Pero en ese caso, entonces, el cuarto sitio pudiese ser un sitio para aclimatización. Sí. Se puede hacer para grupos completos. Lo que se tiene que ver es que sea siempre para grupos completos y no solamente cada grupo en un momento, porque el problema con micoplasma es que como es una infección crónica, siempre está allí, ¿verdad? Y si nosotros vamos ingresando animales nuevos, animales jóvenes que estén limpios, estamos creando problemas. Pero si los utilizamos todos juntos y los exponemos en el mismo momento, entonces se pueden controlar los problemas mucho más fácil. Sí. Y eso es lo que deberíamos buscar. Com certeza. Daniele, a gente, ambas colocaram muito bem, né? A diferença clínica do micoplasma e do influenza. O influenza é rápido, né? Essa é a principal diferença clínica que a gente vê, observa muito. Eu ia fazer uma pergunta, a gente comentou nos bastidores antes, né? Queria que tu comentasse a respeito da VAERT, que eu sei que o pessoal adora falar, que é aquela reação vacinal exacerbada, né? Quando tem um sorotipo heterólogo ao que você tem no desafio de campo, por exemplo, tu vacina o animal com uma diferente, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho como é que tá essa situação a respeito da influenza também. Vira e mexe, né? Esse questionamento vem à tona numa tentativa de explicar surtos subsequentes que acontecem a campo, mas eu acho que primeiramente, a gente precisa deixar bem esclarecido o que é essa doença respiratória exacerbada, né? Em quais as condições que ela acontece. Então, primeiramente, precisa ser feito o uso de vacina inativada, né, o vírus inteiro inativado, e especificamente com o uso de adjuvante óleo em água. Então, é nesse cenário que a gente vai evidenciar um primeiro gatilho para que possa acontecer. Essa lesão exacerbada, ela acontece em humanos também, né? Ela não é exclusiva de suínos. E eu acho que o outro ponto importante ela acontece quando a gente está trabalhando com um subtipo específico, mas a vacinação, então o animal foi previamente sensibilizado, seja imunidade materna ou vacinação, com o mesmo subtipo, só que com uma diferença antigênica diferente, né? Então, são vírus antigenicamente diferentes. Então, o vírus que o animal foi sensibilizado, passivo ou vacina, é diferente da segunda vacina ou, na verdade, infecção, né? Então, quando a gente tem um animal que está vacinado com uma vacina, repetindo, óleo em água, de um vírus inativado, ele é desafiado por um vírus do mesmo subtipo, só que antigenicamente diferente. Então, o corpo, ele não consegue entender, então esse animal, ele tem altos títulos de anticorpos porque ele foi sensibilizado primeiro, ele não consegue montar uma resposta para esse segundo vírus, né, e aí tem um aumento das lesões, um aumento das citocinas inflamatórias, então é isso que acontece. Sim. Às vezes é tão difícil de medir isso, porque clinicamente a gente não está trabalhando só com influenza, então dizer que o que aconteceu foi por causa disso é desafiador, e a gente não tem registros, né, de que outras vacinas, por exemplo, esse animal já teve contato ou recebeu. Então, a gente precisa ter um monitoramento, a anotação correta, e aí o diagnóstico dessa segunda cepa, enfim, que o animal entrou em contato, para comparar com o que ele já teve um contato anteriormente. Então, para estabelecer clinicamente o envolvimento da VAERD é bem desafiador. É complicado, né? É complicado. Acho que, não sei como está nosso tempo, mas eu vou fazer mais uma pergunta, acho, para cada, porque a gente já deve estar batendo o tempo. Maria, em relação a... Hoje a gente tem no sistema, no Brasil, bastante granjas multiplicadoras, né, de genéticas livres de micoplasma, enviando leitoas para granjas
positivas dentro daquele cenário que eu te falei naquela idade. O que fazer nesses casos? É entrar com uma ação antimicrobiano, preventivo, trabalhar com vacinação, enfim, qual que seria a tua visão para a gente? Ese es el escenario más complicado que tenemos, Sí. porque ese escenario hace que tengas problemas definitivamente. No hay manera de tener hembras negativas totalmente cuando entran a una granja positiva, ¿verdad? Entonces lo mejor que puedes hacer es preparar a esa hembra de reemplazo, ponerla a ella en la mejor situación para que se pueda enfrentar a la infección. Entonces puedes utilizar vacunaciones, puedes utilizar medicaciones, pero sabes que en algún momento se va a infectar. Entonces la aclimatización de la hembra es clave. Eso hay que hacerlo para poder lograrlo, pero teniendo sabes, el apoyo de las vacunas y las medicaciones es mucho más fácil poder hacer una aclimatización de hembras dentro de la granja, pero no es algo que podamos evitar, porque eso lo aprendimos nosotros por experiencia. En Estados Unidos hace unos 12 o 15 años más o menos, comenzamos a tener estos problemas y no sabíamos qué sucedía hasta que nos dimos cuenta, es la hembra que está viniendo con mucha salud, muy limpia, entra a rebaños que no son limpios y entonces allí es donde tienes que enfocar todo el esfuerzo del personal para poder tener esas hembras lo más adaptadas posible. No las vas a poder tener completamente sanas, pero adaptadas. Entonces hay que jugar con todas las herramientas que tengamos, manejo, medicação e vacunação para poder fazer uma boa adaptação. Eu acho que a chave do micoplasma é a aclimatação das fêmeas, né? Acho que é o ponto que a gente mais peca hoje no Brasil, na minha visão. Tu fez a pergunta lá no final, por que o Brasil não tem PIRS e a gente ainda sofre tanto, né? Eu acho que um dos pontos chaves, na minha opinião, é a aclimatação de leites. Eu acho que é um ponto que a gente peca. E eu acho que um ponto importante que a gente vê, porque não, apesar de eu trabalhar mais com a parte viral, né, vira e mexe o micoplasma vem com algumas perguntas aí para nós, e é o fato de que, então seria mais fácil, né, fazer as fêmeas de reposição, então, que elas não sejam negativas, mas que elas sejam positivas, só que isso não procede, porque a gente sabe que tem subpopulações de micoplasma, você vai estar inserindo, ela está positiva, mas ela vem com a subpopulação com os micoplasmas dela, que vai encontrar na granja uma infectar outra população. E aí, então, também não resolve. Isso aí. Daniele, em relação às vacinas, tu comentou, respondeu lá para nós, né? Então eu queria que tu desse um breve resumo em relação à vacinação, porque todas as ferramentas, né, hoje, eu dizendo do que a gente faz a campo, os tratamentos paliativos e anti-inflamatório, nebulização, atomização, baixar a pressão de infecção para influenza, e a vacinação é um ponto que a gente ainda não tenha uma definição. Eu não sei se a gente vai ter tão fácil, né? Gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre a vacinação para influenza, qual que é a tua visão a respeito? Bom, eu acho que o que precisa ficar bem claro é que a vacina para influenza não é uma vacina esterilizante, ou seja, mesmo o animal vacinado, ele vai se infectar novamente em algum momento, né? Mas a importância dela se deve porque ela diminui a excreção viral. Então, isso é extremamente importante para que a gente, então, tenha um ambiente e uma diminuição do contato entre suínos. Então, um ambiente menos infectado e essa transmissão entre suínos também. E ela também diminui o grau de lesões caso o animal venha ser infectado, né, pelo vírus influenza novamente. Acho que as perguntas mais importantes e que a gente não tem uma resposta padrão, novamente, né? A gente tem plataformas de vacinas diversas com as suas vantagens e desvantagens. Aqui no Brasil, nós dispomos, diferentemente dos Estados Unidos, de vacinas autógenas inativadas, né? E uma vacina comercial que também é inativada, baseado num subtipo específico, que é o H1N1 pandêmico. Então, a gente sabe que dependendo do tipo de vacina, a gente vai ter uma resposta melhor, uma resposta humoral ou celular mais robusta, ou essa interação aí até mesmo com a VAERD que a gente já conversou. Né? Então, esse é o primeiro ponto, quando pensar que vacina utilizar. Né? O segundo e terceiro pontos que vêm juntos é quando vacinar e quem vacinar. Hoje, o cenário que nós temos, eu acho que ele é inegável de que nós precisamos
Então, proteger os leitões que nascem sem essa resposta efetiva, né? Porque o vírus ele não passa pela placenta e os animais e os anticorpos da mesma forma. Então, seria muito importante vacinar as fêmeas antes do parto, né? Então, dessa forma, os leitões estariam protegidos por um tempo de vida. Mas os desafios continuam na creche, no crescimento e na terminação. Então, talvez uma dose de vacina seria necessário, ou duas, né? Nessas fases subsequentes. Nós temos que atentar apenas pela questão da imunidade passiva, os anticorpos maternos diferentes de micoplasma, no caso de influenza, eles interferem sim, né, a resposta, principalmente aí utilizando vacinas inativadas, e então a gente precisa trabalhar aí aonde é o maior desafio, se é na maternidade ou se ele é na creche ou na terminação, para fazer essa combinação, que categoria vacinar. Termos de vacinação massal também vem sendo reportadas como uma tentativa de baixar muito a pressão de infecção até ponto talvez de negativar algumas granjas, né? Mas só a vacinação não resolve. Então, se a biosseguridade interna, né, principalmente esse envolvimento aí com a questão de zoonose, transferência de vírus de humanos para suínos, né? Se a gente não tiver esse controle, esse olhar pro humano, pro funcionário que está em contato com os suínos, que ele pode ser um fornecedor de vírus de certa forma, né? Ou os animais de reposição, ou, enfim, essa mistura de lotes e vários outros fatores predisponentes, a vacina não vai resolver o problema sozinho, porque a gente vai continuar inserindo vírus no plantel, né? Então, cada caso é um caso, cada realidade, né? Os subtipos que às vezes circulam numa granja, que são um desafio, não são as mesmas, muitas vezes dentro da mesma empresa, né? Então, e às vezes dentro da mesma unidade, né? A gente tem aí uma UPL e depois o crechário e pertencem às vezes ao mesmo dono, mas os funcionários são diferentes, os manejos são diversos, então a abordagem ela não deve ser feita no montante do cliente, né, e sim exclusivamente para cada granja. Perfeito. É uma coisa tão simples, né? É um conjunto de fatores em ambas os agentes, né? E hoje, falando do cenário atual que eu vivencio a campo, a gente tem visto cada vez mais cedo o desafio de influenza, maternidade, creche, associado a Glasser principalmente, uma coisa bem comum, e ele dá uma trégua até chegar na terminação. E o micoplasma nos desafiando lá no final da terminação. Isso a gente tem visto, tanto é que eu comentei lá na palestra, nas perguntas, que a gente tem utilizado, em alguns casos, doses de reforço, né? Acho que isso é uma ferramenta que a gente tem utilizado, né? Enfim. Eu acho que, para encerrar, eu gostaria só de ouvir, então, uma mensagem final que vocês possam dar para o nosso público a respeito desses dois temas tão importantes, né? Para a gente encerrar, eu gostaria de ouvir uma mensagem final de vocês a respeito. A mí me gustaría decir que lo más importante es que entendamos cuál es la epidemiología de los agentes, cómo se mueven y qué herramientas tenemos a mano, ¿verdad? Así como has estado hablando y dices, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Son las hembras o son los lechones? Porque no hay una receta única, no hay un protocolo que podamos decir, este es el que se utiliza y así es como funciona. En una granja funcionará de una manera, en una granja será una cepa diferente. Las situaciones son completamente diferentes, entonces por eso debemos entender, hacer diagnósticos, saber cuál es el escenario que tenemos para poder establecer eso. Eso sí, yo creo que eso no es único para micoplasma, es algo que aplicamos en todos los agentes, em todas as enfermidades. Eu concordo, eu acho que isso se aplica à influenza, obviamente. Eu acho que a gente tem vários pontos importantes associados, né? Então, desde a vacinação, o manejo, que a gente precisa trabalhar intimamente, porque basta falha em um desses pontos, o sistema se torna frágil. E eu acho que o mais importante, né, é a gente estar preparado pro desafio. O que isso significa, né?
influenza, micoplasma, estrepto, glasserella, eles estão circulando nos plantéis, por alguns motivos eles acabam sendo a causa do problema, mas eu acho que a gente só consegue enfrentá-los se a gente já vem de uma educação continuada, desde um monitoramento para saber o que temos nas granjas, porque se a gente desconhece o que tem, como a gente vai pensar em medidas para prevenir, e que essas medidas elas sejam aplicadas de uma forma contínua, né? Não adianta o cenário estar bem, agora eu vou parar de fazer algumas coisas, relaxar em algumas medidas, e aí quando vem a gente vai apagando incêndio até tentar baixar a pressão de infecção de novo e conviver com esses agentes. Então eu acho que é uma mudança de comportamento, que é algo que seja periódico, que não seja periódico, que seja contínuo, né? Então seja principalmente os fatores enfocando a biosseguridade. E aí, dessa forma, né, eu acho que o desafio americano é muito mais intenso do que o nosso pela questão de PIRS, e nivela-se tudo baseado em PIRS, né? Então, assim, mas a gente faz um trabalho para prevenir a infecção pelo vírus da PIRS, ou minimizar, e automaticamente todos os outros saem ganhando. A influenza sai ganhando, micoplasma sai ganhando, e todos os outros agentes. Então, é um cenário multifacetado, né, onde a gente precisa realmente pensar em todos os pontos e sempre pensar no mais desafiador, ou na medida mais difícil que a gente tem, o topo da pirâmide, né? Fazendo ela, todas as outras, talvez menos frágeis, acabam sendo contempladas com isso. Com certeza. Eu acho que o resumo da história é fazer o básico bem feito em termos de biosseguridade, em geral, né, aquilo que a gente sabe que tem que ser feito, desde um programa de limpeza e desinfecção, de um vazio sanitário, de uma entrada de pessoas na granja, enfim, toda essa questão, fábricas de ração, fazer o básico bem feito. Às vezes a gente tenta achar uma fórmula nova de alguma coisa para resolver, e na verdade a gente tem que dar uns 2 passos para trás e ver que a gente está pecando numa coisa básica, né? Além disso, entender o cenário que a gente tem dentro de casa, né? Onde que está meu desafio, em qual momento está o desafio, não só para influenza e micoplasma, né? Mas especialmente por serem 2 agentes primários, né? E aí sim, né, ter acho a ação efetiva com mais certeza. Né? Eu acho que um ponto bem importante é que as pessoas tentam convencer a gente ao contrário de algumas coisas envolvendo a biosseguridade interna, que, por exemplo, é o básico da limpeza, desinfecção e vazio sanitário, e que a gente pergunta assim, tá, quantos dias de vazio sanitário vocês fazem? Aí a pessoa devolve, quantas horas ou quantos minutos, né? Infelizmente é muito comum. Então, assim, é uma coisa que talvez justifiquem economicamente que esse um dia a menos de vazio vai justificar em X quilos de animal, mas isso quando a gente não tem um desafio sanitário, né? Quando esse desafio sanitário vem, a gente vê que esse 1, 2, 3 ou até 5 dias acaba se pagando, né? Então, acho que é isso que temos que pensar. Com certeza. Bom, então, pessoal, gostaria de agradecer a presença da doutora Daniele, da doutora Maria, pelas explicações. Teria assunto para mais muito tempo de discussão e debate, né? Mas acho que já deu para a gente tirar algumas dúvidas, conversar sobre um assunto tão importante. E a gente encerra aqui, então, o nosso podcast. E agradeço a ambas as palestrantes e o pessoal que está em casa nos assistindo. Obrigado. Obrigada. Agradeço ao Wagner, agradeço a parceria e agradeço aí a audiência. Muito obrigada. Obrigada.